Olá pessoal, nós vamos estudar a Lua e vamos começar logo definindo o que é a Lua. A Lua é um satélite natural do planeta Terra. Ela influencia a natureza e influencia as pessoas aqui do planeta. Um dos exemplos de influência que a Lua causa é a maré. No final da tarde, algumas vezes que você vai ao piquenique, você observa que a maré começa a subir, ou seja, o nível da água começa a sumir. Isso é justamente já a influência da Lua, pois a água do mar tende a subir seu nível, atraída pela Lua. É a questão da gravidade também exercida pela Lua, certo? Ela é importante para o florescimento e crescimento de algumas flores e faz parte de um fenômeno recorrente, chamado eclipse, que pode ocorrer de duas formas: eclipse solar e eclipse lunar. Vamos identificar a forma. Quando ocorre o solar, a ordem de organização que ocorre é Sol, Lua ao meio, Terra. Essa configuraçãozinha aqui é o eclipse solar. E o lunar é o Sol, Terra ao meio e Lua. É importante lembrar que o eclipse, seja ele lunar ou solar, pode ocorrer de duas formas ainda mais classificadas: total ou parcial. Ou seja, o objeto que vai estar atrás do componente ao meio pode estar totalmente coberto ou apenas uma parte. Quando é apenas uma parte coberta, a gente chama parcial. Quando é totalmente coberto, se chama total. O eclipse lunar ele vai ocorrer quando a Lua está na fase cheia. Falando em fases, vamos entender um pouquinho. A Lua ela se apresenta em fases. O que são essas fases? São formas diferentes de ver a Lua. Essas formas diferentes de ver a Lua, ela está associada a mudanças de posição da Lua dentro de um ciclo. Esse ciclo a gente vai chamar de ciclo lunar, ou seja, ela tem um início e o final. Quando termina o final, ela reinicia novamente, certo? Essas fases são 4 fases. A primeira é a lua nova, segunda, lua crescente, terceira, lua cheia, quarta, lua minguante. Cada uma dessas fases, ela tem a duração de 7 a 8 dias. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre o satélite natural da Terra, chamado Lua, e vamos às atividades. Explanando um pouco mais sobre o eclipse lunar, nós temos aqui os exemplos da eclipse lunar penumbral, eclipse lunar parcial e o eclipse lunar total. Eu vou focar aqui fazer a diferença do parcial e total. O parcial, você vai observar que a Lua não é toda exposta na sombra. Tem uma parte que não fica na sombra. Já a outra totalmente na sombra, que é o total.